Olá pessoal, dando início aqui a nossa revisão de matemática. Revisão essa que tem como conteúdo plano cartesiano e distância entre dois pontos. Vamos lá, começando com a primeira questão. Primeira questão eu falo o seguinte: em um plano cartesiano foram marcados pontos A, 4 e 1, B, menos 9 e 6, C, 7 e menos 8, D, 8 e 0. O único quadrante que não há nenhum ponto marcado é. Ou seja, pessoal, essa questão aqui é uma questão de quadrante. Ela quer saber, primeiramente, onde cada quadrante, cada ponto, na verdade, está em qual quadrante, e depois ver qual quadrante não recebeu nenhum ponto. Temos aqui o primeiro ponto, o ponto A. O ponto A tem como coordenadas x, 4 e y1, ou seja, ó, sempre lembrando, o valor coordenada x sempre é a primeira e a y é a segunda. E sempre quando nós temos dois pontos onde tanto o x como o y são positivos, ele vai estar no primeiro quadrante. Ó, primeiro quadrante. Outra dica importantíssima, a gente pode estar traçando um mini plano cartesiano. A gente pode fazer um mini plano cartesiano aqui no canto, com uma dicasinha, x e y. Lembrando, os quadrantes, primeiro vai ser sempre esse aqui, vem no sentido anti-horário, segundo, terceiro e o quarto. Como o primeiro é x4 e y1, x4 seria mais ou menos aqui, e y1 seria mais ou menos aqui. Aí estaria aqui no primeiro quadrante. Segundo ponto, x menos 9 e y 6, ou seja, o x seria menos 9, vai estar para o lado de cá, e o y6 vai estar subindo, vai estar no segundo quadrante. Portanto, segundo quadrante, ó. De novo, como foi que eu fiz? Eu olhei aqui para o meu plano cartesianozinho que eu montei aqui no lado, e vem aqui, x menos 9, se x é menos 9, é negativo, o x vai vir voltando para cá. O y é 6, ele vai estar subindo, então vai estar no segundo quadrante. Aí do mesmo jeito a gente vai fazer com o ponto C, que x é 7, então 7 está para cá, e y menos 8 vai estar descendo, ou seja, vai estar no quarto quadrante. E o ponto D, x8 e y0, ou seja, vai estar para cá, vai estar na reta e vai estar no primeiro quadrante. Se observarmos, o único ponto que não recebeu nenhum quadrante, na verdade, o único quadrante que não recebeu nenhum ponto foi o terceiro. Por quê? Ó? Porque o ponto A e o D estão no primeiro quadrante. O ponto B está no segundo e o ponto C está no quarto. Ou seja, o terceiro quadrante foi o único que não recebeu nenhum quadrante, ok? Nenhum ponto, na verdade. Vamos agora para a nossa segunda questão. Segunda questão fala o seguinte: dados os pontos da questão anterior, ou seja, esse é o ponto A, ponto B, o ponto C e o ponto D, construa um plano cartesiano marcando todos os pontos. Ou seja, vamos estar construindo um plano cartesiano. Para agilizar, já coloquei nosso planozinho aqui. Só lembrando as coordenadas. Coordenada vai ser A, 4 e 1, B, menos 9 e 6, C, 7 e 1, menos 8, e o ponto D, 8 e 0. Beleza? Então, vamos agora só colocar dentro aqui do nosso plano cartesiano. Primeiro ponto, ponto A, ele vai ser 4, vai estar mais ou menos aqui, 4 e 1. Vou traçar o ponto. Ponto A, pontinho, somente traçar, ó. Vou vir pegar a primeira coordenada dele, que vai ser a de x, vou procurar no meu eixo x, e vou no meu eixo y, e procuro a coordenada dele também. Segundo ponto, menos 9 e 6. Menos 9 vai estar mais ou menos por aqui. Lembrando, não estou traçando todos os pontos para dar uma agilizada um pouco mais rápido, ok? E 6 em y, 6 em y vai estar lá em cima.
ele vai estar mais ou menos aqui. Nosso ponto B vai ser menos 9x e 6 em y. O ponto C já vai ser 7 em x e menos 8 em y. Como é 7 menos 8, vai estar descendo aqui, ó. Menos 8. Ou seja, nosso ponto vai ter mais ou menos como coordenada esse ponto aqui, o ponto C. E para finalizar, temos o ponto D, 8 e 0. Se o ponto 7 está aqui, o ponto 8 vai estar mais ou menos aqui. 8 em x e 0 em y, né? Portanto, o ponto D vai estar exatamente no eixo x, ok? Esse aqui é mais ou menos o desenho do nosso plano cartesiano, com ponto A, ponto B, ponto C e o ponto D. Vamos dar continuidade agora, vamos para a terceira questão. A terceira questão pede para nós calcularmos a distância dos pontos A e B, onde o ponto A tem como coordenadas menos 7 e 8. E o ponto B tem coordenadas 3 e 8, ok? Como está pedindo para nós calcular a distância desses pontos, primeira coisa que vamos observar se esses pontos são paralelos ou não. Por que vamos observar? Porque se for paralelo, a gente pode estar usando a fórmula reduzida, que aí vai ajudar bastante para nós, vai ser um cálculo um pouco mais rápido. E observando aqui, ponto X tem como coordenada menos 7 e 3. Ponto Y tem como coordenadas 8 e 8. Observe que o ponto Y são igual, 8 e 8. Quando temos dois pontos iguais, significa que a gente pode estar usando a fórmula reduzida. Se a gente for usar na equação geral, o 8 ia se embora com outro 8. E aí ia sobrar só o menos 7 e o 3. Portanto, a distância de A para B vai ser igual a um módulo de xb menos xa. E quem vai ser o nosso xb? O valor de x no ponto B, que vai ser 3. E o xa vai ser o valor de x no ponto A. Aí vai ser módulo de 3 menos da fórmula. E como nosso ponto xa é menos 7, vai ser menos 7. Ok? Não se esqueçam de colocar sempre o menos da fórmula. E se outro ponto for negativo, colocar ele também negativo. Fazendo um joguinho de sinal, menos com menos dá mais. Ou seja, a distância vai ser igual ao módulo de 3 mais 7. 3 mais 7 vai ser igual ao módulo de 10. E o módulo de 10 é 10. Ou seja, a distância do ponto A para o ponto B vai ser de 10. Beleza? Agora, dando continuidade, vamos para a nossa quarta questão. Na quarta questão, fala o seguinte: dado o plano a seguir, defina as coordenadas dos pontos A, B, C e D. Ou seja, pessoal, na questão passada, na segunda questão, a gente construiu um plano cartesiano. Já nessa não. Nessa vai ter um plano cartesiano construído. E agora nós falar só as coordenadas. Coordenada A B, a C e a D. Então, vamos lá. Coordenada A tem como coordenada, ponto A está aqui. Aí como a gente vai representar as coordenadas? Vai colocar a coordenada de x, que vai ser 2, eu pego o ponto A, desço até x, 2, vírgula, o valor de y, no caso 3. Agora vamos fazer a mesma coisa com o ponto B. O ponto B está lá em cima. Nós desce ele até o x, menos 2, depois leva até o y, 5. Agora vamos para o ponto C. O ponto C está aqui, sobe ele até o x, menos 3. E leva ele até quem?
até o y, menos 2. E para finalizar, vamos fazer a mesma coisa com o ponto D. Pego o ponto D aqui, subo até o x, no caso vai ser o 1. Depois vou levar até o y, vai ser menos 4. Prontinho, prontinho. As coordenadas vão ser A, 2 e 3, B, menos 2 e 5, C, menos 3 e menos 2, e D, 1 e menos 4. Ok? Mais uma questão finalizada. Vamos agora para a próxima questão. Na próxima questão, temos uma questão de cálculo da distância novamente, ó. Dados pontos A, 2 e menos 3, 2 e menos 3, e B, 4 e 5, determina a distância entre eles. Como temos outra questão de cálculo da distância, e vamos primeiramente observar se eles tem alguns pontos igual, para poder estar utilizando essa mesma regrinha aqui, da fórmula reduzida. Então, distância de 2 pontos paralelos. Os pontos x são 2 e 4. Os pontos y são menos 3 e 5. Ou seja, não são iguais. Como não são iguais, nós vamos estar utilizando a formulazinha geral para calcular a distância de A para B. E a fórmula geral nos fala o seguinte, que vai ser raiz de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado, ok? Vai ser a distância de A para B, vai ser dado por xb menos xa ao quadrado mais yb menos y ao quadrado, tudo dentro da raiz, beleza? Agora, vamos identificar xa, xb, ya e yb. Xa vai ser o valor de x do ponto A, no caso 2. Xb vai ser o valor de x do ponto B, no caso 4. Ya vai ser o valor de y no ponto A, menos 3. E yb vai ser o valor de y no ponto B, no caso 5, ok? Então, vamos agora substituir dentro da nossa fórmula. Distância de A para B vai ser igual raiz de quem? Xb é 4. 4 menos o xa, 2, elevado ao quadrado, mais yb. Quem é o yb? Yb é o 5. Menos o ya, menos 3, elevado ao quadrado. A distância vai ser 4 menos 2, 2, elevado ao quadrado, mais o 5 aqui a gente vai repetir ele, menos com menos dá mais 3 ao quadrado. Aqui a gente só resolveu o joguinho de sinal, ó. Menos com menos deu mais. 2 ao quadrado vai dar 4. Eu estou resolvendo aqui ao quadrado. Mais 5 mais 3 vai dar 8 elevado ao quadrado. E aqui vai dar 4 mais 8 ao quadrado, pessoal, vai ser 8 vezes 8, dá 64. E 4 mais 64 vai dar raiz de 68. Como a raiz de 68 não é um número exato, a gente pode estar parando por aqui, ok? Aí, no caso, a distância vai ser dada pela raiz de 68. Vamos agora para a nossa sexta questão.
Só colocar aqui para nós, raiz de 68. Sexta questão, determine em qual quadrante está cada ponto. Ou seja, pessoal, aqui nós vamos determinar em qual quadrante vai estar cada ponto. Vai ser bem parecido com a primeira questão. Primeira questão foi dado os pontos e perguntou qual quadrante não tinha nenhum ponto. Porém, para a gente poder saber qual quadrante não recebia nenhum ponto, a gente tem que saber em qual quadrante tinha cada ponto, né? No caso, o ponto A estava no primeiro quadrante, o ponto B estava no segundo, o ponto C estava no quarto e o ponto D estava no primeiro. A gente vai fazer a mesma coisa aqui. A diferença é que a gente vai colocar o resultado final. Aí, novamente, a gente coloca aqui nosso planozinho cartesiano. No canto, X, Y, coloca os quadrantes, primeiro, segundo, terceiro e quarto, e vamos analisar caso por caso. O ponto A, menos 7, ou seja, menos 7 em X, vai estar para esse lado de cá, ou vai ser o segundo, ou vai ser o terceiro, e 8 em Y, ou seja, menos 7 em X, e 8 em Y, vai estar subindo. Ele vai estar em qual quadrante? Segundo quadrante. 2 em X e menos 3. 2 vai ser positivo, X é positivo, vai estar para o lado de cá, lado direito. E menos 3, como é negativo, vai estar para a parte de baixo. Então, quarto quadrante. Ponto C. O X é positivo, vai estar para a direita. O Y também positivo, vai estar subindo. Então, primeiro quadrante. E para finalizar, temos dois pontos negativos, tanto o X como o Y. Ou seja, vai estar o X vai estar para a esquerda e o Y vai estar descendo. No caso, terceiro quadrante. Só lembrando, em sala de aula, eu já expliquei direitinho que o primeiro quadrante sempre vai ser, os dois valores vão ser positivos, ó, tanto o X como o Y, e o terceiro quadrante, os dois valores vão ser negativos, ó, o X e o Y vão ser negativos, são os quadrantes mais fáceis de se identificar, porque o primeiro sempre os valores são positivos, e o terceiro os valores sempre são negativos. O segundo quadrante, pessoal, só relembrando que a gente já viu, o segundo quadrante tem como valores x negativo e y positivo, ou seja, o valor de x vai ser negativo e o de y positivo. E o quarto quadrante é o contrário, o x vai ser positivo, o x é positivo e o y negativo, beleza? Só reforçando o que a gente já viu em sala de aula. Para finalizar, temos aqui a sétima e última questão. Determine a distância entre os pontos traçados a seguir, sendo eles o ponto P, menos 2 e 3, e o ponto Q, menos 5 e menos 9. Beleza? Então, vamos identificar primeiro se os pontos são paralelos. Vamos lá. Os X, menos 2 e menos 5, não são iguais. Os Y, 3 e menos 9, também não são iguais. Ou seja, como não são paralelos, vamos estar utilizando a equação geral, né? Que é para descobrir a distância de qualquer ponto. E a equação geral nos diz que a distância, no caso vai ser PQ, né? De PQ vai ser igual XB menos XA ao quadrado menos, YAB menos YA ao quadrado. Ou seja, a mesma fórmula, né? Não muda nada. Ó, XB menos XA mais YB
menos YA ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz. A fórmula é a mesma. A diferença que vai mudar são os pontos. Então, vamos identificar o nosso XA, XB. XA vai ser menos 2, que vai ser o valor de x do primeiro ponto, no caso, menos 2. XB vai ser o valor de x do segundo ponto, no caso, menos 5. YA e YB. Quem é YA? YA é o valor de y do primeiro ponto, no caso, 3. E quem é YB? YB é o valor de y do segundo ponto, no caso, menos 9. Identificados nossos pontos, o que a gente vai fazer? Só substituir na fórmula. Distância vai ser igual a raiz XB menos 5 menos da fórmula menos 2 ao quadrado mais YB menos 9 menos 3 ao quadrado. Vamos estar resolvendo aqui primeiro o jogo de sinal. Vai ficar menos 5. Menos com menos dá mais 2 ao quadrado. Mais. Resolvendo aqui entre parênteses, tem um menos 3 com menos 9, menos 3. Vai dar. Como os sinais são negativos, vamos conservar o sinal e vamos estar juntando os dois. 9 mais 3, 12. Elevado ao quadrado. Aqui eu vou ter a raiz de menos 5 mais 2. Sinais diferentes, sim, menos 5 mais 2. Vou conservar o sinal do maior, caso vai ser o menos. Você tem o 5, tiro o 2, fica 3 ao quadrado. Mais menos 12 ao quadrado. Menos 12 ao quadrado, pessoal, é o mesmo que 12 vezes 12. Ok? Por quê? Porque é o seguinte, toda vez que nós temos um expoente par e o número for negativo, o resultado vai dar positivo. Ou seja, vou até aqui no lado aqui para vocês entenderem um pouco melhor. Eu tenho aqui menos 12 vezes menos 12. Vai ser igual. Primeiro, fazemos o jogo de sinal. Menos com menos dá mais. 12 vezes 12, 144. Dá 144. Por isso, toda vez que tivermos um número par no expoente e o número for negativo, o resultado final será positivo. Beleza? E quando a gente fizer o joguinho de sinal, ele dá positivo. Agora, vamos fazer aqui menos 3 ao quadrado. Menos 3 ao quadrado vai entrar nessa mesma regra. 3 ao quadrado dá 9. 9 mais 144 dentro da raiz. E 9 mais 144 vai dar 153, ou seja, raiz de 153. E a raiz de 153, pessoal, não é exata. Como a raiz não é exata, não podemos estar parando por aqui, beleza? Só colocando aqui, a distância vai ser a raiz de 153.